Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Marlisete Cristina Bonafini Stein e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de Literatura Infanto-Juvenil. É um prazer estar realmente discutindo essa temática tão importante para a formação de vocês enquanto professores da educação infantil. É claro que a literatura infantil não tem idade, né? Leitura, contar histórias, ler histórias não tem idade. Mas como nós estamos, né, com o nosso eixo articulador do semestre voltado para a educação infantil, então é importante que vocês lembrem que eu vou estar realmente dando um enfoque maior na utilização, então, da literatura infantil no contexto da educação infantil. E eu gostaria, então, de iniciar a nossa teleaula de hoje lendo algumas contribuições, né, de vocês no fórum. Para a gente poder discutir um pouquinho. Veja só, olha aqui que nós temos, então, uma contribuição. Vamos ver se a aluna se identifica. Quando pequena, quem ainda não entrou no fórum, a minha problematização do fórum versava: você ouvia história quando era criança? Quem contava história para você? Que história você mais gostava? O que representava esse momento da contação de história, né, na sua vida e hoje na sua lembrança? E quais as contribuições desse momento de contação de história para a sua vida? Mas também, caso quem nunca teve a oportunidade, né, de ouvir histórias ou ouvir alguém que contasse ou lesse a história, se via algum prejuízo ou não essa falta dessa experiência, então, durante a infância. E aí a gente teve algumas contribuições que eu vou ler para vocês. Quando pequena, eu via histórias contadas pelo meu pai. Aquele momento era mágico. Minhas irmãs e eu nos divertíamos muito. Contava-nos as histórias que conhecia, não como dos contos de fadas. E a que eu mais gostava era de assombração, morria de medo. Como mãe e também educadora, a história sempre esteve presente na minha vida. Todas as noites, aquele momento da história era sagrado. Até hoje, os meus filhos, agora adultos, têm o seu momento de leitura. Enquanto educadora, tínhamos os 15 minutos diários de leitura, além das histórias que eu contava. Muito obrigado, Maria Bernadette Teixeira Luglio, pela sua contribuição no nosso fórum. Temos uma outra contribuição também muito bacana. Vamos lá. Na minha infância, a minha mãe costumava contar histórias que ela ouvia quando criança. Ela não lia livros, contava histórias oralmente. Era muito bom ouvir, ela conseguia prender a minha atenção. Só quando estava estudando que eu fui apresentada aos livros. A primeira história que eu li foi a história da Maria Vai com as Outras. Depois vieram do Tico e do Teco, Rapunzel, Cinderela, etc. As histórias que eu mais gostava eram as fábulas e os contos de fadas. Amava ouvir depois ler as histórias. Quando trabalhei na educação infantil, li muito para as crianças. Elas amavam ouvir a história na hora da rodinha. Muito bem, obrigado então pela sua contribuição, Lila Andrade de Jesus. E aí a última contribuição: quando criança eu tive muitas experiências com histórias, mas já na fase adulta quando criança eu não tive muitas experiências com histórias. Mas, já na fase adulta, tive uma professora de literatura que me despertou para esse mundo mágico. A partir daí, me apaixonei pela leitura e acredito que muitas crianças melhoram o seu desempenho escolar através dessa arte que é a literatura. Obrigado, Verônica da Silva Soares de Oliveira. Ok? Bom,
nas contribuições das nossas colegas, nós pudemos perceber que a literatura infantil não é um capital cultural da escola somente, né? As nossas experiências, elas são muito mais, as experiências com a literatura, ela é anterior ao contexto da escola. Ela começa, ou pelo menos na nossa época de infância, elas começavam sim na família, dentro de casa. No entanto, como nós sabemos, se antigamente, né, as pessoas não tinham tanta oportunidade de estar em contato com esse capital cultural que é a literatura infantil, a escola tem um importante papel, tanto naquela época como na atualidade. Ok, pessoal? Bom, para a gente poder dar início, então, à nossa aula, que vai versar sobre concepções teóricas e metodológicas da literatura infanto-juvenil, a gente vai trazer, então, na aula de hoje, um pouco da história da literatura infantil, vamos trazer um pouco os interesses por faixa etária dos alunos referente às histórias, né? E vamos falar um pouco também sobre o professor, a criança não nasce aprendendo a ler história e a gostar de história. Portanto, ela tem que ser ensinada. E para ensinar, eu tenho que saber. Então, estão abertos a esse desafio de aprender, então, usar a literatura infanto-juvenil dentro da sua sala de aula? Vamos para a nossa primeira atividade? Olha lá, pessoal. Discutam e respondam. Quantos já contaram histórias para os alunos da educação infantil? Em que momento da rotina você conta a história? Como você organiza este momento? Então, a pergunta é basicamente voltada para a prática da educação infantil nesse primeiro momento. Eu sei que na sala de aula de vocês, muitos já estão atuando dentro da educação infantil. Então, conversem, né? Cada polo conversem entre si e levantem. Quem trabalha na educação infantil? Hoje é quinta-feira, né? Segunda, terça, quarta e quinta. Até hoje, contou alguma história para suas crianças? Sim ou não? Se contou, né? Em que momento você organizou essa história na rotina da criança? E como você organizou essa atividade com a sua criança? A gente já volta para conversar.
Vamos lá, Serrinha, boa noite, obrigado pela participação de vocês. Então, o Polo de Serrinha responde a nossa pergunta. Todas as alunas dizem que contam história para as crianças, iniciando a aula ou finalizando a aula. É o momento lúdico das crianças, o momento em que elas mais gostam. Organizamos de forma de roda, né, sentadas no tatame, e algumas vezes as crianças sentam nas cadeiras e nos posicionamos na frente das crianças, circulando entre elas. Ok. Maria da Silva, todas as alunas dizem que contam história para as crianças iniciando a aula. Acho que é a mesma, né, gente? Isso, copiou novamente. Bom, o que é importante nós lembrarmos, então, da contribuição de Serrinha? Que a influência está posta. Vocês viram, então, nas contribuições dos fóruns que eu acabei de ler, que todo mundo, então, passa pela experiência da literatura, de ouvir histórias, né, na infância, e isso vai fazendo com que realmente a pessoa entre nesse universo da literatura. Uma aluna contou que na escola dela os professores contam a história infantil vestido a caráter, de acordo com a história. Depois passam o filme sobre a história e depois fazem teatrinho. Elas trabalham a história durante toda a semana. Fantástico, né? Então você vai usando a história que está dentro do livro, né, materializada no livro. Você trabalha diferentes gêneros, né? Você trabalha o teatro, né, as diferentes linguagens, que é o teatro e também o cinema, ok? Na tela, então, vamos começar a construir o nosso conhecimento teórico também dentro da literatura infantil. Pessoal, ninguém ensina aquilo que não sabe, né? É importante que eu, então, professora, adquira conhecimento da área do saber que eu me proponho para poder, então, promover na criança realmente aquilo que a literatura traz. Então, a História da Humanidade, Cunha, 1999, contribui com a nossa aula dizendo: a história da literatura infantil tem relativamente poucos capítulos. Por quê? Porque ela começa a delinear-se no final do século XVII, e início, então, do século XVIII. Quando a criança, pelo que deveria passar a ser considerada um ser diferente do adulto, né? Vocês estudaram já a história da educação infantil e sabem que na antiguidade, né, a criança não era considerada uma criança, não existia infância. Eles acreditavam que ela era um adulto em miniatura e não tinha as especificidades, né, não se entendia os interesses e as necessidades da criança, mas sim a viam como adulto. Então veja, a literatura surge, a literatura infantil surge no universo da história da humanidade quando quem? O personagem principal surge também, né, na história da humanidade, que é a criança, né, que vive na fase da infância. Características próprias, né, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos, então o adulto e a criança. E receber uma educação especial que perpassa para a vida, que preparasse ela para a vida adulta. Então, a Cunha traz para a gente que essa concepção de faixa etária, como dos interesses da criança, surge mesmo na modernidade. Com o quê? Não só com a construção da identidade infantil, mas também com a construção da identidade da família, uma família unicelular, que procura manter a sua privacidade. Então, a humanidade começa a desenhar, né, o que é a infância e o que é a família. Próximo slide. O aparecimento da literatura tem características próprias, né? Pois decorre da ascensão da família burguesa, aquilo que eu estava acabando de falar. Um novo status concedido, então, à infância na sociedade e da reorganização da escola. Veja, por que será, né? Nós podemos ver que a história se repete aqui, né, pessoal? Tem uma palavrinha mágica aqui, ó.
tem uma palavrinha mágica e tem um ponto de interrogação bem grande também, que até hoje é uma discussão que vem sendo feita. Qual é essa discussão? Olha, quando a literatura infantil surge, ela vem com uma característica já voltada para a escola. Por quê? Como que a gente pode dizer? É uma área de conhecimento que surge para estar atuando dentro da escola e para educar. Essa característica até hoje é muito presente e marcante nas nossas literaturas e dentro da escola, que é o caráter o quê? Pedagógico, didático da literatura, né? Engessa muitas vezes a característica da imaginação e da fantasia sempre para ensinar o quê? Ensinar algo. Ah, mas toda vez que a criança lê uma história, ela aprende, Marlisete. Lógico, toda história ensina, mas não necessariamente conteúdo curricular, beleza? Vamos lá na tela, então, continuar a nossa discussão. Como a gente havia dito, volta no slide anterior, por favor. Isso, olha lá, escola. Sua emergência deveu-se, antes de tudo, à sua associação com a pedagogia, já que as histórias eram elaboradas para que se converterem, né, em instrumentos dela. Então, mais uma vez, a gente vê que a literatura infantil vem na história da humanidade também para contribuir com o ensino e a aprendizagem da criança. Mais uma vez, eu quero que fique muito claro isso para vocês. A literatura infantil contribui com o desenvolvimento do aluno? Claro, porque por meio da literatura infantil nós formamos alunos leitores. Leitores do mundo, leitores da vida, leitores que leem realmente o que é escrito e compreendem, né, o universo dessa mensagem, ok? Mas a literatura infantil não necessariamente precisa, mais uma vez, ensinar somente conteúdos acadêmicos. Né? Na educação infantil, forma, número, quantidade, a germinação e aí por diante, né? Ela pode ensinar muito mais, principalmente conhecimento de vida. Na tela, mais uma vez. Mas aí vem, o que é literatura infantil, né? Outra discussão. Bom, se é o livro, não necessariamente ele é capital cultural da escola, né? Então, ele não tem no seu universo e não deve ter no seu universo o ensino apenas de conteúdos acadêmicos, tá? Conteúdos curriculares. E a literatura infantil? Existe mesmo? Então, a literatura infantil, a literatura adulta? A palavra literatura é intransitiva, independente do adjetivo que recebe. Então, ela é o quê? Nada mais do que a arte do deleite, né? Então, a literatura, ela traz para quem lê, ela tem que levar, né, a pessoa que lê, faz parte, se propõe a viver essa experiência da literatura, excesso de satisfação, prazer, delícia. Veja, em nenhum momento está escrito, então, que quando você vai ler, você tem que aprender que cor que está sendo trabalhado, que número que está sendo trabalhado, que formato que tem. Veja, não está dizendo que é excesso de aprendizagem, competência cognitiva. Está falando que é excesso de satisfação, de prazer, de delícia, ok? Sendo assim, o termo infantil associado à literatura não significa, tá, que ela tenha sido feita necessariamente para criança.
ok? Se ela traz um deleite, se ela traz um prazer, uma satisfação, não é só para a criança. E eu vou discutir isso com vocês. Na verdade, a literatura infantil acaba sendo aquela que corresponde, de alguma forma, o quê? Aos anseios do leitor. Que se identifique com ela. Duas coisas super bacanas, tá? Por que que a literatura infantil, ela pode trazer... E isso é bacana a gente lembrar. Ela pode trazer algumas características do interesse da criança naquela faixa etária. E eu vou mostrar livros para vocês que atendem, então, os interesses e as necessidades da criança daquela fase. Mas, quando a gente fala assim, né, lá, não necessariamente, parece que é proibido, tá? Quando é focado muito na fase, o professor muitas vezes, ou a família, ou a sociedade, tem aquela leitura assim. Crianças de 3 anos não podem ouvir histórias de livros para criança de 7 anos. Ou criança de 7 anos não pode ouvir história de criança de 3 anos. Não existe essa impossibilidade, não existe isso. Vai daquilo que te dá o deleite. Pensando nisso... Quantos contos de fada, né, estão sendo transformados em filmes? Não é? Branca de Neve. Qual foi a última, pessoal? Me ajuda? A Branca de Neve teve a... Malévola. Quantos que agora eu não tô lembrando? Veja. E aí, quem vai no cinema? Só as crianças de 7 anos porque elas gostam desses contos? Não. Todos nós adultos também vamos. Veja como a literatura vai e vem de acordo com o seu interesse e aquilo que te dá prazer. Ok, pessoal? Vamos na tela? Mais um pouquinho. A literatura e a formação do leitor. Bom, né? Problematizado, então, a questão que a leitura não necessariamente é um livro paradidático, escrito para trabalhar conteúdos da escola. A literatura não é algo engessado, só para o adulto, só para a criança, não, ela vai e vem de acordo com o interesse. A literatura, ela tem o maior objetivo, que é o quê? Formar leitores, tá? Então, Marisa Lajolo, né, uma pesquisadora muito famosa, que tem uma sua pesquisa voltada diretamente para Monteiro Lobato, para discute as suas obras, a riqueza do seu pensamento, as contribuições que Monteiro Lobato traz, então, para a literatura brasileira. Diz, né, que ela é referência, então, nos estudos de literatura infantil e infanto-juvenil, dedicou um artigo para responder às questões. De que forma é possível associar a literatura à leitura? Pois eu estou falando, né, que o objetivo maior da literatura é levar o aluno a ser um leitor. Como que isso é possível? De que forma a leitura e a literatura se completam e auxiliam na formação do leitor literário? Né? E de que modo a sala de aula pode ser um lugar em que a literatura seja tão valorizada que chegue mesmo a ser tomada como um sinal distintivo de cultura. Então, ela está fazendo a defesa de que a literatura... elas se completam e elas se auxiliam. Por quê? Através da literatura eu apresento também o mundo para a criança, né? E quando a gente fala de leitura, a leitura aqui para nós é a interpretação, aquilo que está posto no texto, né? E não simplesmente a codificação e a decodificação. Uma outra questão muito importante é usar, então, o livro de literatura infantil como pretexto, tá? Um pretexto para ensinar
vogais, um pretexto para ensinar consoantes, um pretexto para ensinar e tantas outras questões da alfabetização e letramento. Ela não é um pretexto, né? Ela tem um conhecimento, uma ciência própria. A criança pode aprender muitas questões ortográficas dentro de uma contação de história, dentro de uma leitura, de uma cópia de uma produção, mas de um reconto de história, mas não somente isso, ok? Ainda na tela, nós vamos então, acho que para a nossa atividade, ok? E aí eu devolvo para vocês então uma questão muito importante que Marisa, né, Lajolo fala sobre a literatura e a literatura e a leitura e a literatura. Olha lá, de que modo então, em sala de aula? E aí o desafio para nós é na educação infantil, né? Pode ser um lugar que a literatura infantil, né, seja tão valorizada que chegue mesmo a ser tomada como um sinal distintivo da cultura, né? Quando realmente como um professor organiza essa sala de aula a ponto de nós chegarmos lá e percebermos o valor que ele dá, então, para esse capital cultural que é realmente a literatura. Existe uma problematização muito grande, né, de que o livro de literatura infantil dentro da educação infantil não tem muito sentido e nem significado, porque a criança ainda não sabe ler. Como isso tudo fica? A gente já volta para conversar.
Muito bem, vamos lá, Bom Jesus da Lapa, The Flash, hein? Contribuindo com a nossa aula. Quando o professor usa um acervo diversificado e no momento da leitura, né, deleite, né, a satisfação, usa uma literatura e os alunos sintam-se incluídos nela, né, que os alunos sintam-se incluídos nela. O professor deve colocar os alunos em contato com os acervos e deixar que eles se envolvam com o mundo da literatura e se delicie com os livros. Não necessariamente precisa de uma atividade posterior. Ok, a gente já comenta a sua contribuição. Santa Vitória do Palmar, boa noite, obrigado pela contribuição de vocês. Despertem a imaginação, curiosidade, senso crítico dos alunos, podendo ser por encenação, dramatizações, releitura de clássicos, entre outros, mas que envolvam toda a comunidade escolar para realizar essa ação com mais êxito. Onde faz de conta acontece em vários âmbitos e não apenas na escola. Ok. Vocês trouxeram duas contribuições muito importantes mesmo, né? Dentro dessa questão de valorizar a literatura infantil dentro da escola. Usar as diferentes linguagens é muito importante, mas vejam, né? Eu vou problematizar com vocês. Será que usar diferentes metodologias, né? Então, uma hora eu conto a história, outra hora eu dramatizo, outra hora eu faço teatro de fantoche, levo o aluno a refletir e a problematizar. Então, o cantinho da leitura tem uma contribuição, cantinho da leitura, um varal de livrinhos, momento literário, quem quer contar, exposição de livros, projetos de leitura e outros. Ok, quem quer contar, né? A primeira contribuição trouxe uma questão bem curiosa, não pedir nada depois da contação de história. Realmente, né? Muitas vezes, e eu vou depois problematizar isso com vocês, a criança parece que toda vez que ouve a história, ela tem que pagar, né, para o professor fazendo um desenho, né? E nem sempre a gente tem vontade de fazer o desenho, a gente só quer ter o quê? A satisfação de ouvir, a satisfação de entrar naquele mundo imaginário, né? De estar por alguns momentos em um outro lugar, em um outro espaço que nem mesmo a gente conhece. E será que utilizar as diferentes metodologias basta? O que mais a gente pode estar fazendo que é fundamental para levar o aluno a ser realmente a formação de um leitor? Na tela, vamos continuar mais um pouquinho. E aí, o grande desafio é como trabalhar a literatura na educação infantil. Se já era uma problematização complexa, né? Trabalhar a literatura infantil, que leva a formação de leitores para as crianças de 4, 5, 6 anos, e agora trabalhar a literatura infantil com os bebês. Como fazer isso? Então, os bebês, os meninos, as crianças, meninas da pré-escola aprendem muito do essencial para a literatura, para a leitura, antes do ensino formal de ter começado. Então, o que a gente pode ver? Que a leitura de mundo, né, gente, ela vem muito antes da criança aprender a ler e escrever. Este conhecimento é adquirido através da experiência com a linguagem falada. Opa, peguei a caneta errada. A linguagem falada e com os livros e outros materiais, sendo a linguagem escrita baseada na linguagem falada. E a experiência da criança com a palavra e com a conversação, né? Provê do conhecimento essencial que está na base do desenvolvimento da leitura. Então, quando a gente fala, né, na questão das crianças, dos bebês, eu preciso o quê?
né? A contação de história, a leitura do livro está o quê? Na palavra, na conversação, na emissão de signos, né? Que é a palavra que faz com que o bebê entenda que aquele negócio redondo que a gente joga chama bola e que aquela bola pode estar o quê? Desenhada num livro. Ele não tem essa noção, mas ele vai fazer a identificação e a relação da verbalização com o objeto, né? E ele vai adquirir cada vez mais o quê? Por meio da palavra e da conversação. O nome do objeto, a forma do objeto e a função do objeto, ok? O que é importante nós lembrarmos, e também teve uma contribuição muito interessante que vocês colocaram agora na atividade. Levar a criança a interagir com o objeto, fantástico. Quando nós buscamos as contribuições, então, de Piaget, que é criança sensório-motor, né? Ela é sensação em movimento. Esse bebê vai pegar o livro e pôr na boca, esse bebê vai amassar esse livro, esse bebê vai jogar esse livro. Primeiro contato com o livro é materializado, mas não necessariamente eu precise que a criança fique, né, até os 2 anos tendo uma relação com o livro simplesmente material. Eu posso também ir ensinando esse bebê qual é a função desse livro, ok? Ter uma relação com a materialização do objeto propriamente dito só não leva um aluno a se tornar um leitor, mas é parte desse processo. E a gente continua mais um pouquinho. Vamos na tela. A leitura precisa ser estimulada, ok? Por que a leitura precisa ser estimulada? Porque a criança não nasce sabendo ler, né? A manusear o livro e nem a reconhecer um livro. Veja, para que a leitura seja estimulada, e a gente está falando que nós estamos utilizando a literatura infantil para formar leitores, então nós temos que entender que a criança, diante de um livro, não reconhece o livro. Ela não nasceu sabendo o que é um livro, ela não sabe ler, tá? E ela não sabe manusear o livro. Então, a leitura é uma competência que tem que ser ensinada. Portanto, eu, professor, preciso saber como ensinar. Então, desde pequena, é importante que a criança faça o quê? O que vocês falaram, tocar os livros de pano, pegar, manusear, ver as gravuras de animais, de objetos, de outras pessoas associadas pela criança, como pessoas pertencentes à família. Então, veja, né? Ninguém vai comprar um livro fininho e dar para o bebê. Né? Ele vai babar, rasgar, mastigar, e aí o que acontece? Você estragou meu livro. Aí eu, adulto, fazendo discurso para uma criança que não entende, que não sabe o que é livro e não sabe nem o que a gente está dando bronca nela, né? Então, a falta de conhecimento é nossa e não da criança. Mas um livro de pano que tenha gravuras e objetos conhecidos da criança, né? Então, os livros com texturas diferentes, como de pelúcia, de superfície ásperas, úmidas, duras, macias, com dispositivos de som, com sons de animais, da fazenda, do mar, da cidade, são muito indicados nesse momento em que se inicia a formação do leitor, né? Por quê? Que a gente associa, né, ao objeto livro, né? Vocês devem estar pensando assim, mas, pera lá, livro de pelúcia que tem som, que tem animais, que se materializa, livro fechado que quando abre o livro vira um cachorro, né? A materialização do objeto, porque está muito voltado para os interesses da criança, mas não perde a sua identidade de formato, a sua identidade de utilização e a sua identidade de objetivo, ok? Próximo. Como trabalhar, então? No que diz respeito ao enredo, que é a história contada, então veja bem, antes de ir
para como o professor se portar diante de um livro, junto com uma criança de creche, de 0 a 3 anos, nós acabamos de ver, então, que já foram 2 conhecimentos fundamentais para a nossa formação enquanto professor, né? Então, qual é o tipo do livro, né, e como utilizar, e por que utilizar. E agora, como utilizar esse livro? O que é importante nós lembrarmos que quando eu vou, então, contar essa história para essa criança, eu preciso entender, né, que o tempo dela é menor, né, que as frases têm que ser curtas, que eu tenho que usar muitas vezes não só o livro, mas o meu corpo como um todo, que ela participe desses movimentos, que ela manipule. Vamos na tela ver um pouquinho mais, então? Olha lá, no que diz respeito ao enredo, né, as frases são lidas com ênfase pelo professor, enquanto a criança visualiza o livro. Devem ser soltas, curtas, pois a criança não se prende ao assunto da história. Veja, né, nós estamos falando da creche. Por isso a necessidade de ser assuntos que fazem parte do cotidiano da criança e que que contemple, né, as ilustrações. A atenção será obtida por meio dos recursos visuais e por meio dos recursos sonoros. Veja como está muito próximo de Piaget. Olha aqui, né, interessante a gente ver aqui Piaget claro. Olha lá, né? Por isso o assunto faz parte do cotidiano da criança. Eu vou trabalhar com recursos visuais, então as sensações, né? As percepções visuais, auditiva, gestuais, que são as motoras, use a voz, o movimento, o corpo, o rosto, a mão e para contar a história. Então, o quê? Quando o professor usa os olhos, né, o som, o movimento, a voz, o corpo, ele é o quê? Ele é movimento e as sensações. Tudo isso leva o interesse do aluno diante da literatura. Chamamos então de pré-leitor essa criança nessa idade, porque ainda não lê as palavras nos modos de leitura que estamos acostumados. É nesse momento que ela aprende a segurar corretamente o livro. Veja, eu estou preparando ela, eu estou capacitando ela para a ação de ler, o comportamento de leitor. Quantas crianças não imitam os adultos lendo, né? Por quê? Porque ela tem o contato com o objeto livro, né? Ela tem o contato com o objeto livro e a partir desse contato, observando o adulto, ela vai o quê? Aprender a ter um comportamento de leitor, né? Então, estar sentada, segurando o livro, abre o livro, vira página por página e assim por diante. Vamos então ver quais são os comportamentos? Manuseá-lo passando as páginas uma de cada vez, cria o hábito de ouvir o outro, pouco a pouco vai gostando de histórias mais longas, ordena mentalmente a narrativa e reconta as pessoas do seu meio, né? Isso aqui, ó, é fundamental para a produção, né, de texto. Por quê? Quando ela ordena mentalmente a narrativa, o que é isso? Que toda a história tem começo, meio e fim. Quando ela consegue fazer essa ordem de sequência e contar para as outras pessoas, isso vai ajudar muito na sua construção textual. Reconta e realiza a pseudo-leitura, ou seja, a leitura de mentira. Quando ela pega o livro, ela está imitando. A pseudo-leitura é a imitação,
né, passando os dedos pelo texto e descrevendo o que vê nas ilustrações. Isso é muito comum. Você vê uma criança pegar o livro de literatura infantil, abre e lá tem a galinha, né, e ela fala lá, a galinha comeu milho. A galinha não está comendo milho, mas ela está lá fazendo de conta que está lendo, passa o dedo em cima, né, das letras ou vai falando da história, ela vai inventando essa história. Então, veja, quantas competências a criança precisa adquirir para poder realmente chegar à competência da leitura. E a gente já quer que ela aprenda as propriedades do texto, a gente já quer que ela aprenda as letras, a gente já quer que ela... Calma, gente. A literatura infantil não é um amontoado de letras, de signos e de códigos, mas ela é, sim, um capital cultural, aonde a criança precisa, né, ter o deleite mesmo da fantasia, da imaginação, de entrar no texto, de problematizar, de perguntar, de reinventar um outro final, de criar hipóteses do que será que vai acontecer naquela história, né, de sintetizar a história, de contar de outra forma. Isso tudo faz parte, então, do processo da literatura infantil. Na tela ainda, Abramovic, então, contribui com a nossa aula dizendo: escutar história é o início da aprendizagem para ser um leitor, tá? Escutar história, então, pressupõe ou que alguém está lendo ou que alguém está contando. E ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo. Bom, o que Abramovic fala aqui pra gente? Olha só, se escutar história é um início da aprendizagem de ser leitor, né? Ok? E que ser leitor é o caminho aberto do ser humano para a descoberta e a compreensão do mundo, não tem como, né, nós determinarmos que a literatura infantil só pode ser para as crianças do ensino fundamental, porque na educação infantil a gente não vai trabalhar propriamente dita com a leitura. Mas a leitura que a gente se remete aqui é a leitura do letramento, né? É a leitura da compreensão do universo, da mensagem que está posta, então, no texto. Coelho diz que na educação infantil a presença do adulto é fundamental para que ocorra a orientação da brincadeira com o livro. Por que será que é importante que a criança brinque com o livro? Pois é o momento em que o mundo concreto se apresenta pela linguagem e perpassa o mundo da imaginação infantil. Ok. Na literatura infantil, o que a gente pode, então... Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Quando a gente fala, então, que a literatura infantil, né? Olha, só um pouquinho. A educação infantil é a presença, né, do adulto para... Sim. Por quê? O que é importante? Eu quero pensar junto com vocês. É comum hoje em dia nós vermos os nossos alunos, né, brincar de fazer de conta que está lendo, né? Pode até ser que eles tenham a influência da escola, mas fora desse contexto, é comum hoje em dia nós vermos as crianças brincar e fazer de conta que estão lendo? Não, né? O que é mais comum? Fazer de conta o quê? Que estão no celular, que estão no tablet, que estão no computador. Por que será que é mais comum nós vermos as crianças fazendo de conta que estão, né, no tablet, no celular, no computador, do que fazendo de conta que estão lendo? Por quê? Porque o modelo do adulto está presente nisso. Quando a gente fala que a literatura infantil ela não é um capital cultural da escola, nós estamos falando que a família também tem uma grande parceria nessa relação. Vamos pensar de novo, uma festa de criança, né? Quantos livros essa criança de 5 anos ganha? Ela ganha algum livro? Alguém compra livro
para dar de presente, a gente enche ele de porcaria, né? De roupa ou de brinquedo que ele tá por aqui de ganhar já, né? Mas de livros não. A gente não acredita, a gente não reconhece o livro como aquilo que vocês vão encher de ouvir eu falar, como um capital cultural da humanidade. A gente vê livro é igual escola. Portanto, livro, responsabilidade daquele espaço da escola, daquele profissional chamado professor. Não é responsabilidade de casa e não é responsabilidade dos pais, né? Outra coisa, é comum também, vocês veem muito na cidade de vocês, no estado de vocês, né? No convívio social de vocês, os pais chamarem os filhos para irem numa livraria comprar livro, para ir no shopping tomar o lanche, né? Ir no parquinho, não que isso não seja legal. Mas há um equilíbrio entre isso, alguém vai para o shopping para comprar livro, é comum? Alguém vai, a gente sabe que vai, né? Mas é comum. Então veja, por que que a sociedade se desresponsabiliza, né, dessa aprendizagem fundamental que é realmente, né, a literatura fazendo parte, o gosto, o desejo, a vontade de aprender a ler e ler sempre mais e ler cada vez mais com propriedade. Na tela. Bom, e nos anos iniciais? Até aqui nós falamos da educação infantil, né? Daquele aluno que não necessariamente precisa saber ler, principalmente agora que o nosso aluno vai para o ensino fundamental com 6 anos, né? Ele não necessariamente precisa estar lendo, mas a gente está falando não de uma leitura de codificação e decodificação, mas a leitura do letramento, a leitura da mensagem. Bom, diante da variedade de gêneros, o que é ler com alunos que estão no ensino fundamental? Então, diante, né, de toda essa possibilidade de leitura, o que é ler? Que enredos chamaria a atenção da criança? Quais serão mais formadores? Quais despertariam mais o olhar do aluno e seria basilares, né, para o processo de formação do leitor? Então, veja, na educação infantil, nos anos iniciais, a gente precisa ver. A escola está trabalhando com diferentes gêneros textuais, né? Nós estamos trabalhando. Qual tipo de histórias, né, chamam a atenção da criança, então, de 6 a 7 anos? De 6 a 7 anos. Quais são mais formadores? Formadores de leitura, tá? Quais despertariam mais o olhar do aluno e seriam basilar para o processo de formação? Veja. A criança precisa ter interesse na leitura, né? A leitura não pode ser um castigo, a leitura não pode ser algo mecânico. Então, a criança tem que ter o desejo e a vontade de querer ler. Como que a gente está organizando nos anos iniciais todas essas questões de biblioteca, de acesso à biblioteca, né? De acesso à literatura dentro da sala de aula, ok? A gente não vai aprofundar muito esse aspecto, eu vou passar um pouco, porque nós temos que lembrar que a educação infantil tem uma continuidade no ensino fundamental e para ter uma continuidade eu preciso entender, né, quais são os processos que a criança também vai passar a partir da educação infantil. Na tela nós temos mais uma contribuição da Abramovic. Há tantos jeitos de a criança ler, de conviver com a literatura de modo mais próximo, sem achar que é algo de outro mundo, remoto, enfadonho ou chato. Então, veja, por que será que Abramovic está falando isso pra gente lá em 1989? Que existe uma infinidade de formas de trabalhar com a literatura, que o professor não precisa transformar ela em uma ação chata, né, uma coisa de outro mundo, sem acesso nenhum à criança, remoto, né, do passado, enfadonho, e que a criança não tem deleite nenhum por ela. A autora salienta ainda que se a criança é a única culpada, né, nos tribunais dos adultos por não ler, por não saber ler,
pede-se veredito ao inocente, já que mais culpados são os adultos, os quais não lhe proporcionam esse contato, que não lhe abrem essas e tantas outras trilhas para a maravilha, que é o caminho rumo ao mundo mágico e encantado das letras, né? Então, quando eu trabalho a literatura infantil, né, levando, né, trabalhando nele, o que, gente? O que tem na literatura infantil? O que as histórias de Monteiro Lobato encantaram tanto as crianças brasileiras, principalmente mesmo sendo contadas no sítio do Pica-Pau Amarelo? Por causa da fantasia e da imaginação do Minotauro, né, da Cuca, quem mais? Do Saci Pererê. De quem mais, gente? Né? Da tia Anastácia, do Pedrinho e tantos personagens que fizeram parte daquele mundo mágico. Então, a magia, o encantamento, né? Que muitas vezes, quando a literatura tem tanto um objetivo pedagógico, tira a oportunidade, priva o aluno dessa fantasia e essa imaginação. Por quê? Porque o professor conta a história para atingir o objetivo. E aí o aluno tem que atingir o objetivo do professor, mas esse não é o objetivo do professor, né? O aluno não quer atingir o objetivo do professor, quer atingir o quê? O objetivo dele realmente diante da literatura infantil. Ok, vamos então para a nossa próxima atividade. Preciso ouvir um pouquinho mais vocês. Aqui, vamos lá. As crianças de 3 anos se interessam pelas mesmas histórias das crianças de 4 a 6 anos? Justifiquem a sua resposta. E aí, o que vocês acreditam? Que as crianças, então, lá da creche, têm o mesmo interesse que as crianças da pré-escola, de 4 a 6 anos? Sim, não e por quê? A gente já volta para conversar.
Taiboeiras, é isso? Boa noite, muito obrigado pela participação de vocês. Geralmente, os livros mais apropriados às crianças de 0 a 3 anos não são compostos em sua totalidade por ilustrações atrativas, fim de despertar o desejo e motivação por parte dos pequenos, através dos seus sentidos sensoriais, nas quais, envolvidos pela temática, as próprias crianças estabelecem narrativas, pontuando desenhos observados. As crianças de 4 a 6 anos normalmente se interessam também por livros e que contenham frases curtas, porque ainda há predomínio das ilustrações. Neste aspecto, o que mais motiva a criança é o próprio prazer ao viajar pelo mundo da imaginação e não o desenvolvimento intencional de qualquer habilidade. As temáticas maior prestígio ao universo infantil baseiam-se em fábulas, histórias de animais e contos de fada. Ok, a gente já discute. Luiz Eduardo Magalhães, boa noite, obrigado pela participação. Pode sim gostar das mesmas histórias, mas a forma de contar precisa ser diferente. O contador precisa ser criativo. Criativo ou competente? Criativo não necessariamente, né, precisa ter tanto conhecimento, mas competente precisa conhecer as necessidades e as especificidades de cada idade. Então, realmente, você pode usar o mesmo livro para trabalhar tanto com as crianças de 0 a 3 como as de 4 a 6, ok? Mas realmente a abordagem vai ter que ser diferenciada, ok, pessoal? Na tela, então, vamos continuar. Bom, falando então, esclarecendo isso, né? Esclarecendo... Ficou claro, pessoal? Inclusive, as dúvidas, vocês encaminhem para a gente poder ir esclarecendo, ok? É isso mesmo, vou retomar. O livro pode ser o mesmo, você pode usar o mesmo livro. O que a gente tem que tomar cuidado com os interesses? Claro que as crianças pré-escolares, que é o quadro demonstrativo, a gente está falando agora dos interesses, tá? Quais são os interesses dos alunos por faixa etária? Coelho, então, traz esse quadro demonstrativo daquilo que é mais agradável à criança. Então, ele coloca assim, as crianças pré-escolares e dividem, então, as de 3 anos e as de 3 a 6 anos. Então, a gente pensa aqui nos alunos da creche, ok? E aqui, então... da pré-escola. Nos alunos da creche, as histórias de bichinhos, brinquedos, objetos, seres da natureza humanizados, né? Histórias de crianças. Já de 3 a 6 anos, histórias de repetição acumulativa. A Dona Baratinha, a Formiga e a Neve, histórias de contação, de história de fadas, ok? Por quê? Porque aqui, ó, quando a gente vem para histórias de repetição, né? Quando a gente vai para as histórias, então, da Formiga e a Neve, a história de fadas, a gente tem muito presente o quê? O simbolismo, tá? Então, a imaginação, que é o jogo simbólico que Piaget fala. Aqui a gente está muito mais voltado o quê? Pro motor. O sensório motor, né? E aqui a gente está voltado para a imaginação. Já as crianças de 7 anos estão histórias de criança, de animais, de encantamento, aventuras no ambiente próximo, família, comunidade, história. Vê como amplia o universo? Olha, a gente nunca descaracteriza o conhecimento anterior. Pessoal,
Ah, mas por que de 7 anos tem criança, animais igual os bebês? Porque o nosso desenvolvimento, ele é o quê? Ele é aspiral. Então, o que eu aprendi, eu vou acumulando. Então, eu também tenho histórias de criança, animais, encantamento, mas aí eu vou para família, comunidade e as histórias de contos de fada. Claro que aqui são o quê? Os interesses. Essa história normalmente vai ser contada diferente que você conta com os bebês. Próximo slide. 9 anos, histórias de fada, que ainda está muito próximo, né, da fantasia e da imaginação. E aí, histórias vinculadas à realidade. 10 anos, olha um marco legal e a gente vai discutir. Aventuras, narrativas de viagem, exploração, invenção, fábulas, mitos e lendas. Nessa fase aqui, a gente começa o quê? A pré-adolescência, né? A pré-adolescência. O que acontece? O que acontece aqui? Acontece que ele começa a perceber o quê? Que, claro, se até os 7 anos ainda a fantasia e a imaginação é presente, aqui ele já começa a compreender que é de mentirinha, que é de faz de conta. E aqui ele já entende que as regras, que os mitos, elas podem ser o quê? Inventadas pelos outros, ok? Muito bem. Se até aqui a gente viu, então, os interesses literários, né? Coelho classifica, então, que os interesses das crianças por aquelas histórias não se dão por um acaso, se dão por quê? Porque o interesse da criança na literatura, ele é composto por 3 fases, ok? Então, ele classifica a fase pré-mágica, a fase mágica e a fase escolar, tá? E a gente vai, então, ver um pouquinho dessas características. Nesse momento, né, eu queria, então, que vocês prestassem bastante atenção nas características da fase pré-mágica. Então, olha lá, criança de 0 a 3 anos está no apogeu, então, da fase pré-mágica. E aconselha-se que a história contada tenha de preferência muita ação, repetição e ação. Ok. Aí, eu quero estar mostrando algumas coisas para vocês, para ilustrar o que a gente está conversando aqui, ok? Como a gente começou no início da aula falando que as crianças, então, de creche, né, que é a fase pré-mágica, ela precisa estar o quê? Ter contato com o livro materializado, a gente precisa, então, propor esses materiais que sejam adequados para essa criança. Então, a gente sempre fala, né, a caixa de brinquedo, a caixa de livro. E o livro, eu só vou tirar esses daqui que a gente vai ver da outra fase. O livro, eles têm que estar junto o quê? Com os seus brinquedos, tá? Porque ele também vai fazer parte do universo da criança. Então, ele está junto com o chocalho, ele está junto, né, com o brinquedo de colocar e tirar a bola mágica sonora, né, tá junto com os chocalhozinhos. Mas eu posso trazer para essa criança também uma diferenciação de livros. Olha, esse livro aqui é um livro de banho, né? Então, dentro da banheira, ele pode ser molhado, ele vai. Aí você pode estar o quê? Né? Contando, mostrando para a criança os desenhos. Ele vai manipular, ele vai segurar esse livro vai flutuar. Veja, é uma possibilidade também dele ter o quê? Um contato com a manipulação mesmo, mas com a literatura, né? Dentro da banheira isso pode ser utilizado. Outra forma de utilização que a gente gosta bastante é o livro de pano, né? Eu tinha falado para vocês do livro de pano. Esse livro depois pode ser lavado, né? Então, a criança vai ter esse livro dentro da caixa. Ele vai morder, ele vai chupar, ele vai jogar. Mas no momento que ela pega esse livro, o professor pode dar função e sentido, né? E por que não
começar, então, tava de ponta cabeça, né? A mostrar para a criança, né? O violão, din, 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 dom, dom, din, 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 né? E a criança vai o quê? É um objeto, e tem uma palavra única, né? E tem um som, né? O piano, não sei fazer o barulho do piano, né? Aqui o xilofone e... Claro que não são objetos, e aí eu vou explicar isso para vocês também, e a gente não encontra em muitos livros objetos que são do contexto da criança, né? Então vamos lá, o violão pode ser, o piano mais ou menos, mas o xilofone, uma gaita, né? Uma corneta, um tambor, pode ser. Mas claro, o que acontece aqui? É um livro temático, vocês percebem que é um livro temático? Mas você pode ir trabalhando com ele, o que é, como que não é, né? E aí esse daqui tem um sonzinho. Não, não tem. Ok? Mas o importante é que ele vai poder manusear, ele vai poder pegar sem aquela preocupação de estragar o livro. E ele vai estar, então, interagindo com esse objeto da forma de utilização, o comportamento de leitor, ok? Aqui também a gente tem alguns livros de bebê, né? Que é um chocalho, daí segura, né? Segura aqui e começa, né? O carro, né? O carro. Criança adora isso, né? Então, olha lá. O caminhão, né? Então, veja como você vai trabalhando, né? Com ela, o ônibus, bi, 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 ônibus, né? Olha lá, o trator e assim por diante, né? Você vai estar o quê? Trabalhando com o som, com o visual, pode até inventar uma música e depois vira pandeiro. Veja como isso pode ser utilizado, né? Então, o meu dia, né? Então, lá, brincar, vamos brincar de carrinho, andar de carrinho e assim por diante. Aí, esse daqui é bem interessante também, né? Por quê? Porque também dá a possibilidade de você utilizar como fantoche. Só um pouquinho. Né? Coloca a mão aqui, tem os dedos aqui, né? E você vai, então, contando a história para a criança, né? Então, para a criança menor, isso é importante porque tem movimento, né? Você pode aproximar a menininha dele, ele conversa, então, Chapeuzinho Vermelho, olha a casa dela, né? E vai montando a historinha, né? Vai contando a historinha. E a criança tem a possibilidade de texturas também do livrinho, ok? Né? E você vai explorando com a criança o que é isso, quem que é, quem tem vovó, quem tem, como que chama a vovó, né? Claro, com as crianças que têm já uns 2 anos e meio, 3 anos para verbalizar, né, vovó e assim por diante. Então veja que é uma história de movimento, uma história que envolve e a criança pode estar depois manipulando também. Essa daqui é para os bebezinhos bem menor. Eu gosto muito desse livro e vocês podem até reproduzir, tá? É aquilo, né? Vocês estão vendo que ele é temático de novo. Não necessariamente precisa ser. Eu construiria esse livro com objetos do bebê, mamadeira, chupeta, fralda, chocalho, né? Mas eu gostei da forma como ele foi construído e eu acho legal trazer de contribuição para vocês. Ele é de pano também, ele é bem fofinho, né? Bem macio. E aí, olha, o que é legal, ele é plastificado, né? Então aqui não é um meio de transporte comum a muitas das crianças, que é um trem, né? E aí você coloca ele aqui. O que é legal desse livro? É um movimento, né? É um movimento que você dá, que é muito legal, né? É um movimento. E para criança menor, lembra, sensório, motor. Então, o carro, né? Bi, 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 fom, 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 bi, né? E aí vai, né? O barco. Então, é legal por causa disso. E claro, e por último, né, uma contribuição bacana,
Mais uma vez que a gente está falando das crianças da creche, então é sensório motor, é movimento, sensação, a gente pode trazer também um outro livrinho, né, com fantoche. E aí, né, o circo dos porquinhos. Então são os porquinhos, você vai contando a história, vai movimentando, são palavras pequenas, 5 porquinhos, né, livro de Dedoche, este porquinho foi ao mercado e assim por diante, tá? Gente, é meio rapidinho mesmo, né, porque o nosso tempo é curto e a gente tem mais coisa para discutir, ok? Na tela, então, na próxima aula eu trago sugestões para os livros das crianças maiores em relação à creche. Então, características da fase mágica agora, né? De 4 aos 6 anos. Por que mágica? Porque é fantasia, imaginação, simbolismo, jogos de papéis. O interesse literário concentra-se na imaginação criadora, né? Quando a criança vai brincar de faz de conta, vai criar os seus enredos. A fase do simbolismo. Seu comportamento literário é caracterizado pela repetição da mesma história. Conte de novo. E aí a gente já viu, muitos adultos não assistem até hoje a mesma história muitas vezes. Então, isso também acontece com a criança. Na primeira audição, que ela escuta a história, tudo é muito novo, muito fascinante. Na segunda audição, a criança já conhece a história e ela passa a identificar ainda na história e apreciar os seus detalhes, né? Então, muitos adultos vão ao cinema, veem a televisão 10 vezes o mesmo filme, né? E você pergunta, mas de novo você está assistindo? Ah, mas eu não vi aquela parte. Ah, eu quero ver, né, de novo. E a criança tem isso também. Vamos ver o vídeo e a gente já volta para conversar sobre isso. Imagine se este grupo de crianças não pudesse aprender a ler. Elas não teriam acesso à escrita, uma forma de comunicação que permite acumular o conhecimento e transmiti-lo de geração a geração. Agora vamos pensar numa outra coisa, que não basta apenas saber ler, que é preciso discutir, contestar ou aceitar o conhecimento recebido para se construir um pensamento próprio e novos pensamentos. Vem daí a importância de se adquirir o hábito de leitura o quanto antes. E na primeira infância, sabemos que é fundamental dar início ao incentivo à leitura. É nessa idade que nós já podemos fazer com que a criança aprecie o livro de uma maneira diferente, que ela adquira realmente o hábito pela leitura. E uma das formas de estar fazendo isso é desenvolvendo projetos literários com as crianças. E aí o que pode ser feito para desenvolver esses projetos? A primeira coisa é perceber se a criança mostrou interesse com a obra que você deseja desenvolver o projeto. Às vezes você nem pensou em desenvolver o projeto com aquela obra. Às vezes você escolheu porque achou o texto muito interessante, muito poético. E aí, ao contar a história para as crianças, você percebe que elas se interessaram muito pelo tema e aí dá um projeto muito interessante. E aí, com as atividades desenrolando, a gente não esquece do livro que deu início ao projeto, que detonou o projeto. Ele vai estar sempre permeando ali as suas atividades, passando de mão em mão e de vez em quando a gente vai estar buscando ele. E uma outra coisa interessante que enriquece muito o projeto é entrar em contato, ou tentar entrar em contato, com o autor da obra. Teatro ou uma exposição de artes sempre tem que culminar com uma coisa interessante, que vá convidar outras pessoas e que essas pessoas percebam o que foi feito durante o projeto. O interessante é que os alunos, né, que as crianças não percam o interesse durante o projeto. Como ler não é um ato instintivo, mas, pelo contrário, um hábito a ser gradativamente adquirido, é preciso que se dê ao aprendiz da leitura o objeto a ser lido, seja livro, revista ou jornal, respeitando o seu nível de aprendizado. Por isso, existe uma produção literária específica destinada a crianças, que recebe o nome de literatura infantil.
E existem atividades que se adaptam especificamente à idade, dos 3 aos 6 anos, período da educação infantil. É claro que vamos levar em conta que nesta primeira fase da escolaridade, para as crianças brincar é mais importante que a ação mental. É pela brincadeira que ela aprende a conhecer a si própria e o mundo. Por isso, a escola deve priorizar vivências em que a criança amplie seus conhecimentos através da busca e da descoberta, de forma prazerosa. E aí, como que a gente fala de crianças leitoras, de incentivo à leitura, com crianças dessa idade? E aí eu explico. Vocês estão percebendo, elas estão envolvidas nos livros, olhando suas ilustrações, olham o tamanho dos textos, mas elas não leem, porque não é o momento ainda. E aí você me pergunta, hábito de leitura na educação infantil? Sim, porque se você consegue estabelecer uma relação prazerosa das crianças com os livros, e se essa relação mantiver até ela se construir uma criança letrada, aí tranquilamente ela vai gostar de livros. Claro, gente, que a relação da criança com o livro, ela não é mecânica, né? Não é o fato dela estar ali só simplesmente passando as folhas e vendo as figuras que ela vai se construir enquanto leitora, mas é a magia, o interesse do que está dizendo aquela imagem, aquela figura. E aí o papel do professor é fundamental para o quê? Desafiar, questionar, problematizar. E agora, o que será que vai acontecer? É claro que a criança inventa a história olhando as figuras, mas claro que o papel do professor como mediador da leitura sempre é importante. Na tela, então, para a gente ver as últimas fases, então, contribuindo com o assunto, é só para a gente passar rapidamente o que nós já vimos. Coelho fala que na fase pré-mágica, a criança ela prefere histórias com o mínimo de texto. É o que eu acabei de mostrar para vocês. Já no segundo momento, ela aprecia histórias voltadas mais o quê? As situações do seu cotidiano, alimentos, flores, com uma linguagem que se torna mais evoluída, exige enredos mais longos, né? E permite maior variedade de assuntos. Já na fase escolar, dos 6 aos 8 anos, ela tem interesse literário nas histórias que contêm contos e encantamentos. Então, o Gato de Botas, Os Três Porquinhos. Por quê? Porque ainda ela está na passagem, né, do simbólico, do faz de conta, para a fase escolar. Continuando, posterior aos contos de fada, né? Os quais deixarão extasiados com as histórias que contêm príncipes, princesas, castelos. Ela ainda está o quê? No mundo mágico da fantasia. Portanto, estão ainda o quê? No faz de conta. Ainda as crianças de 7, 8 anos gostam da questão do faz de conta. Claro que a partir do 3º ano do ensino fundamental, do 4º ano, ela vai caminhando o quê? Para a pré-adolescência. E daí o seu interesse, claro que ela gosta de conto de fada, eu também gosto até hoje, mas ela começa a ampliar. Veja, a gente nunca deixa de gostar daquilo que a gente aprendeu, mas ela amplia, né, para lendas, para as fábulas, para a questão dos jogos competitivos, da aventura, do desafio, o desenvolvimento psíquico. A criança já é capaz de utilizar o seu senso crítico, verdade, mentira, justiça e injustiça, e busca explicações lógicas para as histórias contadas, né? Como é possível a Cinderela, à meia-noite, tudo que era fantasia desaparecer e o sapato que era fantasia não desaparecer, né? Então, quebra a questão da fantasia e da imaginação. E aí, né, para a gente, enquanto professor, mediar essa leitura, esse gosto, né, esse deleite, nós precisamos também propor diferentes gêneros. Então, as fábulas, que tipo de é um tipo de história curta, cujos personagens quase sempre são animais, que ensinam o leitor como agir de acordo com o bom senso e como se sai bem na situação difícil do dia a dia. Então, a cigarra e a formiga, todo mundo conhece a história, não vai dar tempo nem se eu quisesse contar a história. Sempre busca, anterior, por favor, busca o quê?
trazer no final o que? A moral da história. Não pense que é só divertimento a vida, né? Trabalhar, é preciso trabalhar e pensar no futuro. A lebre e a tartaruga, né? Na corrida entre a lebre e a tartaruga, a lebre se acha muito mais esperta, dorme e a tartaruga ganha, né? Então, devagar se chega sempre, desde que tem responsabilidade e interesse. Aí também trabalhar a diferença da lenda e do mito, né? Então, lenda é uma narrativa popular, né? Monteiro Lobato trabalhou muito com as lendas, né, gente, da cultura brasileira, que é passada de geração em geração. As lendas não podem ser comprovadas cientificamente, pois são frutos da imaginação de quem criam, né? Quantas histórias os nossos avós contaram para nós, né? E o mito? Mito é aquilo que passa de geração em geração, né? Mas existe uma explicação lógica, né? Que a ciência pode comprovar ou não, tentando achar explicação. Então, não engole chiclete, menino, vai colar as tripas, né? Isso é um mito, né? Ninguém que engole chiclete vai ter as tripas, né, colada, porque cientificamente isso já foi falado, igual tomar leite com manga, e assim por diante. Bom, contribuindo com o assunto, Coelho adverte, nesta fase deve o aluno, caracterizando-se aqui ouvinte escolar, estar suficientemente motivado para as longas narrativas, para os livros de conteúdos mais densos. Porque a gente já está falando o quê? Da pré-adolescência. O professor orientará as leituras, contará episódios mais interessantes, vai criar oportunidades, vai falar sobre as suas leituras, portanto, né? Finalizando toda a nossa aula hoje, o professor é mediador, mas ele vai dar o deleite, ele vai motivar esse aluno se ele for um leitor, né? Se ele não for um leitor, não tem como convencer, não tem como levar esse aluno se ele próprio não é um indivíduo portador desse conhecimento que é o nosso capital cultural de leitura, de interpretação de texto, de se apropriar desse conhecimento tão importante. Contar história para os nossos alunos só não é a única competência nossa de educador. Precisamos conhecer tudo isso que a gente viu hoje para contar com propriedade e saber mediar da forma mais adequada. Duas questões importantes. No final da aula eu vou deixar uma indicação de referência de livros para vocês na minha mini biblioteca ali. Esses são livros teóricos, tá, pessoal? Como usar a literatura infantil na sala de aula, literatura e alfabetização e leitura infantil na escola, tá? Então fica aí depois as meninas durante o chat, passe direitinho para vocês as referências, isso é material teórico para ampliar a nossa discussão. Mais uma questãozinha que ficou. Fiquei extremamente feliz de saber que vocês estão problematizando no chat que a minha aula é diferente do trabalho. Exatamente isso. Era isso que eu queria que vocês fizessem. Trago para vocês uma ressignificação da utilização da literatura dentro da escola. Ah, então não pode ter conteúdo curricular? Pode, infelizmente tem. Se você for fazer uma análise dos livros penaiques, maioria tem. Mas mesmo tendo, a gente vai trabalhar como apropriar e não perder a magia e o encantamento da literatura. Pessoal, boa prova para vocês, um beijo e até a próxima aula.